CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Oferecimento Senac, educação profissional que transforma. Ei, Gilberto, bom dia para você. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, essa história de que a internet tá lenta, ninguém aguenta mais, né? Verdade, viu? A gente depende tanto da internet para muitas coisas hoje em dia, quase tudo, né? Que a gente faz através da internet, e aí, quando a internet fica lenta, o problema é bem grave para isso. E aí, muitas vezes, né, o problema não está exatamente no provedor, mas está no roteador, aquele aparelho que fica entre, né, nossa rede sem fio de casa e o acesso à internet para isso. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem uma quantidade muito grande de dispositivos dentro da nossa casa que usam a Wi-Fi, né, que usam a rede sem fio para se conectar à internet. E muitas vezes esse roteador que está lá na nossa casa, instalado pela própria operadora, ou então um roteador que a gente colocou, na verdade tem muitos anos de vida, né? E não está preparado para essa carga toda de trabalho que a gente tem hoje dentro de casa para isso. E aí acaba ficando lento, né? Todo esse acesso. E aí eu separei aqui algumas dicas, né? Para a gente poder talvez identificar se está na hora de trocar o nosso roteador, né, de casa. Então, primeiro delas, obviamente que a gente está conversando aqui, se tem velocidades reduzidas de acesso à internet, né? Ou seja, antigamente era uma velocidade mais rápida e aí com o crescimento da quantidade de dispositivos conectados nesse roteador, ele acaba ficando lento, né? Então, ou seja, talvez seja a hora de trocar por um roteador que seja mais rápido, né? Ou que tenha mais poder de processamento para que isso não atrase tanto a navegação, né? Uma outra questão é a cobertura, né? Ou seja, os roteadores mais antigos, eles tinham uma cobertura limitada em prédios, ou na nossa casa, no apartamento, ou na casa em si, né? E aí, com a evolução dos roteadores e das tecnologias, a gente tem hoje roteadores que têm uma tecnologia muito melhor, que tem um alcance muito melhor. Então, se o sinal de Wi-Fi também é fraco ou também está ruim, né? Na nossa casa, no nosso escritório, por exemplo, é interessante, talvez, né, trocar por um roteador que tenha uma tecnologia mais nova, com mais antenas ou com mais potência, né, que possa fazer uma cobertura melhor, né, para isso, né. Outra questão também é em relação exatamente a essa questão de tecnologia. Os roteadores mais novos têm outras tecnologias. Antigamente tinha tecnologia do 802.11b, o G, depois veio o A, depois veio o N e o AC. Então, várias tecnologias diferentes, cada uma dessas tem uma velocidade maior de acesso e também tem um alcance melhor, né, nesse caso. E aí, por isso que é interessante nessa situação. E aí, uma questão interessante em relação a essa questão de número de dispositivos conectados à rede Wi-Fi, muitos roteadores antigos que não tinham todo esse poder de transferência de dados, né? Quando tem muitos dispositivos conectados a ele, a conexão cai ou então o roteador fica muito quente. Então, se você está notando que seu roteador está esquentando mais do que o normal, pode ser também uma sobrecarga de trabalho, ele não está dando conta daquela quantidade toda de dispositivos que você tem. Então, se você observou também um aquecimento mais do que o normal no seu roteador, talvez seja a hora de trocar também esse roteador, nesse caso, né, para essa questão, né, nesse item. E aí, basicamente, se ele tem, né, mais de 6 ou 7 anos, talvez seja a hora também realmente de trocar, porque a tecnologia mudou muito, né, de 6, 7 anos atrás até hoje, nesse caso. E aí, inclusive, uma tecnologia bem nova que já está incorporada em alguns roteadores mais modernos, é chamado de mesh, ou rede mesh, que é a ideia de que você pode distribuir vários roteadores compatíveis com essa tecnologia na sua casa, no seu escritório, e eles conversam entre si, os roteadores, e eu consigo expandir, né, a minha área de cobertura da minha rede Wi-Fi de boa qualidade. Então, se você também está passando por um problema como esse, dê preferência a roteadores, aí você tem que instalar mais de um roteador no seu ambiente, né, que tem essa tecnologia chamada de tecnologia de mesh para isso. Então, são algumas dicas aí para a gente poder selecionar, né, um roteador novo, né, e identificar que o nosso roteador antigo já não está dando conta. Como é que eu identifico se o meu já não dá mais conta? Quando começa essa lentidão? Não necessariamente, né? Não, por exemplo, como eu falei, ele pode estar esquentando muito, porque ele está não dando conta da questão do que tem o tráfego todo de muitos dispositivos conectados. Ele pode estar tendo uma desconexão, ou seja, está caindo, né, a conexão frequentemente, nesse caso, né? Ele pode ter um problema
de tecnologia mais antiga, então a cobertura dentro do ambiente é menor, ou ele não está conseguindo atender toda a área, né, do apartamento, ou da casa, ou do escritório, né, e aí tecnologias mais novas, como eu falei, como a rede mesh, você consegue distribuir vários access points, né, ou roteadores pela casa ou pelo escritório, e eles conversam entre si e a área de cobertura é ampliada, né, ou seja, sem usar o repetidor, não é repetidor, é uma tecnologia nova que consegue os roteadores conversarem entre si e eles aumentarem a área de cobertura do Wi-Fi dentro do ambiente. Muito bom. Esse esquema aí de repetidores, que não são amplificadores, ele é muito legal, funciona mesmo, né? Funciona mesmo. Tem várias marcas e modelos diferentes, nacionais e até nacionais e importados também, né, que é chamado rede mesh, ou tecnologia de mesh, que você consegue distribuir esse roteador por vários ambientes diferentes. Eles trocam informações entre si e você pode andar pelo ambiente todo, né, e o seu dispositivo vai estar conectado no roteador mais próximo de você. Se você anda pela casa com o seu dispositivo, com o seu celular, que seja, a conexão vai mudando do roteador que tiver o melhor sinal para aquele local que você está. Então é uma solução bem interessante. Não são dispositivos caros, são dispositivos que já têm algum tempo de mercado, então o preço já está bem acessível e é uma situação bem interessante. É isso. Vamos pro golpe da semana? Vamos lá. O golpe tá aí. Eu quase caí nesse. É mesmo, Foi. Fernando, eu tenho recebido alguns desses aí, que é a ideia, né, dos criminosos têm disparado mensagens de SMS, principalmente SMS, em nome dos Correios, né, falando que o seu pedido foi barrado pela fiscalização alfandegária e dá um link, né? Quando você clica nesse link, basicamente você vai para uma página que é muito parecida com a página do Correios, né? E aí ele pede uma série de informações, né, CPF, nome, né? E tem um QR Code para o pagamento via Pix de uma suposta taxa para você liberar a sua encomenda. Na verdade, é um golpe, né? Na verdade, não existe nenhum tipo de pedido barrado pela fiscalização, né? E aí você pode cair nesse golpe, dessa nova, né, temática de golpe que os criminosos estão utilizando para isso. Então, por isso que é importante você observar, normalmente os links são muito estranhos, né? São links que não têm nada a ver com o link do Correios, né? Então tem alguma coisa como correios.tex, né? Ou correiotaxa.com, né? Ou seja, domínios bem estranhos, e você pode, né, mais desavisado, clicando nesse link, cair numa página que achar que é do Correios. Por isso que é importante o Correios não manda esse tipo de mensagem, né? Para isso você tem que ir até o Correios, o site oficial do Correios, consultar se sua encomenda, né, você realmente está barrada na fiscalização aduaneira ou alfandegária, né, e aí tem as taxas que tem que ser pagas, mas aí no site do Correios, né, exatamente no site oficial do Correios e não num SMS como esse, né, nesse caso. Se você não tem nenhum tipo de compra que foi feita, com certeza é um golpe que estão tentando aplicar em você. Pois é, e como a gente compra muito, né? Mercadorias Exatamente. pela internet, fica esperando a chegada dessa mercadoria, é certo que muita Pois gente é. pode não clicar no link, mas o que eu fiz? Eu fui lá no site dos Correios para saber se realmente a minha importação estava retida. Isso. Então, eu estava com uma compra vindo, né, do exterior, né, e aí no dia anterior, eu receber esse SMS, eu já tinha entrado lá no site do Mercado Livre e tinha lá o aviso que minha mercadoria tinha sido liberada pela fiscalização alfandegária. No outro dia seguinte, eu recebi esse SMS falando que tinha sido bloqueado. Com certeza era um golpe, né, não cliquei em nada, né, mas pessoas que já tá esperando uma encomenda do exterior, pode acreditar que aquilo é verdade e clicar no link. Então, não façam isso, faça como até você falou, Fernando, vá ao site oficial do Correios e olhe lá se realmente sua encomenda está bloqueada ou não, né, lá na fiscalização da alfandegária. É isso, super dica, viu? Não se antecipe. Todo dia tem um flash novo, né? Um golpe novo, né? Todo dia. Os golpistas estão sempre atentos ao assunto do momento, né? Ou seja, com a questão das taxas que foram colocadas, muitas pessoas anteciparam suas compras e muitas compras foram feitas antes, né, da entrada em vigor dessas taxas. E aí, os golpistas, aproveitando essa situação, acabam por usar isso como mote para aplicar seus golpes.
O Gladys aqui tá falando, olha, a charadinha é a seguinte, no link está escrito correiosbrasil.com.br e o endereço correto é correios.com.br. Então, ele tem vários, eu já vi várias mensagens, tem essa aí, tem uma correios.tex, né? Tem o correios-taxação.com, né? Então tem vários, eles estão usando vários domínios diferentes, provavelmente com quadrilhas diferentes, utilizando seus domínios diferentes, que são domínios parecidos com o do Correios, mas não são exatamente o do Correios mesmo. É isso. Gilberto, até sexta, hein? Obrigado, Fernando, obrigado aos ouvintes, até sexta-feira com mais tecnologia.